Bom dia e votos que se encontrem a gozar de boa saúde. Nós do outro lado cá também estamos bem, pela graça de Deus. Hoje é segunda-feira e desejo a todos bom início da semana laboral. Hoje fomos propostos para falarmos em linhas gerais e de forma específica sobre a aplicação do artigo 116 do Código das Custas Judiciais, aprovado pelo Decreto 43.809, de 20 de julho de 1961, alterado pelo Decreto número 10/2018, de 9 de março. O artigo 116 deste Código das Custas fala sobre a garantia do pagamento das custas nos processos em recurso. Ou seja, se há um processo em recurso, a parte que pretende recorrer, neste caso, que é o recorrente, não só vai pagar o imposto pela interposição de recurso, mas também terá que pagar as custas do processo para garantir a subida do respectivo recurso. No entanto, este artigo 116 apenas é aplicável para os processos cíveis e não criminais. Então, tem-se sentido ultimamente haver alguma confusão em alguns tribunais em confundir este artigo 116 e aplicar também para os processos criminais, o que, no nosso entender, não vai de acordo. Por quê? Para os processos criminais, o artigo aplicável é o 148 do Código das Custas Judiciais, que neste artigo 148 apenas tem como imposição para o segmento de recurso o pagamento do imposto pela interposição de recurso. E assim vamos ler primeiro o artigo 116 para percebermos que este artigo 116 não tem nenhuma aplicação na área criminal, mas sim em processos cíveis, até porque, atento ao Código das Custas Judiciais, a partir dos artigos 1 a artigo 143 tem a ver com a parte civil, e por isso que o Código das Custas Judiciais está dividido. A primeira parte faz menção à parte civil, então não é aplicável para a área criminal. E o artigo 116 diz: salvo o disposto no artigo 118, nenhum processo pode seguir em recurso ou remetido para o outro tribunal em consequência de qualquer ato de iniciativa das partes, sem estarem pagas ou asseguradas as custas, a não ser que a remessa seja requerida por qualquer entidade delas isenta ou dispensada do seu pagamento. Então, a partir do momento que o artigo fala de partes, facilmente podemos fazer uma interpretação de que só temos partes em processos cíveis. Em processo de crime não tem partes. Em processo de crime tem um arguido e um ofendido. Mas em processos cíveis, sim. Em processos cíveis temos partes, tanto o autor como o réu. Essas são as partes do processo. No processo de crime não temos partes. Temos o arguido ou o ofendido. Ou seja, em processos de crime temos sujeitos processuais, que é o arguido e o ofendido. Em processo civil temos partes processuais, que é o autor e o réu. Então, uma coisa é ter sujeitos processuais, o que acontece no processo de crime, e a outra coisa é termos partes processuais, o que sucede nos processos civis. Então, é por isso que nós entendemos que o artigo 116 só é aplicável, aliás, não só nós, é entendimento de muitos dos tribunais. Pelo menos nunca tivemos em processos de crimes, a não ser que está acontecendo agora no tribunal, em processos de crime, o arguido a ser sujeito ao pagamento das custas. Não tem custas no processo de crime, porque até na condenação, o arguido é condenado na pena de prisão, que por vezes é convertida em multa ou não, e em multas. E as multas são pagas em dinheiro. E depois tem um imposto de justiça, que é normalmente a contagem das laudas, dos papéis que estão nos processos, e formam um valor que é do imposto de justiça. Então, não tem custas em processos de crimes. Sim, em processos de crimes não tem custas, só tem imposto de justiça. Agora, custas temos em processos cíveis. E por isso não entendemos o porquê
em processo de crime, em algum dos tribunais, ter essa indicação, não entendemos que seja algo errado. Agora, o artigo 148 do Código das Custas Judiciais já fala da aplicação do imposto de justiça pela intervenção de recursos em processos de crimes. E vamos ler. O artigo 148. Os recursos interpostos por pessoas que não sejam o Ministério Público ou os réus presos não poderão seguir sem que seja pago o imposto devido pela intervenção de recursos. Então, claro. Super claro. Em processos de crimes temos o imposto pela intervenção de recursos. Se não for o Ministério Público ou o réu preso. E por isso que, quando é réu preso a recorrer, não paga imposto. Porque ele é réu preso, não paga imposto. Mas quando é réu que está em liberdade, este sim, já paga imposto pela intervenção do recurso. Então, em processo de crime não há custas. Não há custas. Não existem custos em processos de crimes. O que existe em processos de crime são impostos de justiça ou imposto pela intervenção de recursos. Isto sim, é que se deve e que se pode pagar em processos de crime quando haver recurso. Então, espero ter ajudado na questão que foi suscitada e não se esqueçam de sugerir mais conteúdos, mais temas, nós vamos pesquisando e trazer neste canal. Obrigado, não se esqueçam de compartilhar, se inscrever e curtir.